Câmara, Campinas. Olá, bom dia. São 10 horas e 7 minutos e começa agora ao vivo no plenarinho da Câmara Municipal a reunião da Comissão Permanente para Assuntos da RMC. Quem preside o encontro é o vereador Campos Filho. Uma saudação a todos os nossos telespectadores da TV Câmara, TV Legislativa. Mais uma reunião, como foi dito, neste dia, da nossa Comissão de Assuntos da Região Metropolitana de Campinas, que acontece aqui no plenário da Câmara Municipal. E a TV Legislativa, mais uma vez, presente. E hoje nós temos aqui a presença do secretário Carlos José Barreiro, que é o diretor-presidente da INDEC e secretário municipal de transporte, que vai trazer para a gente informações altamente pertinentes com a nossa comissão que cuida dos assuntos da região metropolitana de Campinas, sobre o estudo do projeto referente ao trem intercidades da região de Campinas, que deverá sair de Americana, Jundiaí, São Paulo, passando por Campinas, e terá um grande fluxo de passageiros, principalmente aqui em nossa cidade. Segundo o Clodoaldo Pericione, secretário estadual de Transportes Metropolitanos do Estado de São Paulo, a expectativa é ter uma demanda diária de 160 mil passageiros em um projeto que terá um custo estimado de 5,4 bilhões de reais, sendo um terço, 1,8 bilhão, aporte do Estado. A nossa comissão tem como membros os vereadores Vinícius Gratti, que está aqui representado pelo Paulinho, que é o... Seja bem-vindo. O vereador Dr. Luiz Cirilo, Edson Ribeiro e o vereador Edson Osg. Está sendo transmitido ao vivo pela TV Câmara, ao vivo também pelas redes sociais, pela nossa página na internet e também pela página do Poder Legislativo de Campinas. E eu trago então o nosso secretário para a saudação e agradeço a sua presença aqui, a sua agenda sempre lotada, e é uma satisfação muito grande tê-lo aqui na Câmara Municipal de Campinas, onde você é sempre muito bem-vindo. Muito bom dia, vereador Campos Filho, obrigado pelas gentis palavras, é sempre uma satisfação estarmos aqui nessa casa de leis, onde as questões, como eu tenho dito sempre que venho aqui, elas são debatidas com profundidade. Esse espaço é sempre muito bom, porque nós podemos trazer assuntos aqui de interesses da população, são sempre assuntos que dizem respeito à nossa área de atuação, à área de mobilidade urbana, transportes, trânsito, etc., e esses assuntos são debatidos com grande profundidade. Eu acho que essa é a grande virtude daqui. E, com isso, nós discutimos ideias, debatemos pontos de vista, enriquecemos o nosso conhecimento, transmitimos informações, e essa troca acho que é muito saudável e boa, e a população pode acompanhar isso agora pela TV Câmara, ao vivo. São mecanismos que divulgam os assuntos de interesses da nossa comunidade. Hoje vamos tratar desse assunto, que é um projeto extremamente grande e importante, como já mencionado pelo vereador Campos Filho, e ele é coordenado pelo nosso amigo Clodoaldo Pericione, que é o secretário estadual de Transportes Metropolitanos, que é um projeto que vem sendo discutido a longa data, é uma pretensão, dos municípios dessa região aqui do interior do estado de São Paulo, a região metropolitana de Campinas, que é uma região extremamente rica, poderosa, a região metropolitana talvez mais importante do estado depois da capital, e a ligação dela através de um transporte ferroviário, sobre trilhos, com a capital do estado, é uma demanda muito antiga. Os mais antigos, aqui eu citaria o Paulinho aqui como o mais antigo, brincadeira, viu, Paulo? Eu estou nesse grupo aí. Acho que sou eu. O Campos, eu também me incluo, nós andamos muito de trem nessa região, já pegamos muito trem de passageiros, que existia, era um trem de boa qualidade, era um transporte seguro, ele era, para a época, um transporte rápido, e ele fazia essa ligação, e não só Campinas, ele ia mais até para o interior do estado e fazia essa ligação com a capital, e era uma grande alternativa de transporte de passageiros em comparação com o transporte rodoviário, que é o que existia também, já existiam os ônibus e tal. E a opção pelo trem sempre era uma opção que todo mundo preferia. Muitas vezes eu fui a São Paulo de trem, na minha época de juventude aí,
que o trem era, como eu disse, de boa qualidade. Tinha aquela história, primeira classe, segunda classe, carro Pullman, carro restaurante e tal. E isso, com o tempo, lamentavelmente, por políticas públicas inadequadas, que o Brasil adotou um caminho desse, o transporte ferroviário ele foi deixando de ter atratividade. É um transporte caro, o transporte sobre trilhos é um transporte caro, ele tem que ter subvenção do Estado sempre, ele não se sustenta só pela tarifa. Então, por razões diversas, acabou sendo gradativamente substituído pelo transporte sobre pneus, que é o rodoviário. As consequências estão aí, né? As nossas estradas estão entupidas, com isso nós temos um alto índice de poluição atmosférica, porque a emissão dos gases dos motores a diesel é muito danoso para a saúde, haja vista que nós aqui na cidade de Campinas estamos na contramão disso, procurando implementar veículos não poluentes no nosso transporte público, exatamente para melhorar essa qualidade do ar que respiramos, que é comprovadamente ligada a essa emissão de gases, prejudica a saúde, principalmente nas questões respiratórias, cardiovasculares. Então, essa é uma consequência. Além do mais, os investimentos são cada vez mais necessários. Nas rodovias, são investimentos de grande monta. A gente observa aí as estradas aumentando faixas de rolamento, sendo duplicadas, criando novas estradas, e em poucos anos elas já estão superadas. Então, isso não tem fim. Isso realmente é um problema que não tem fim. É uma situação realmente incontrolável. Países como os Estados Unidos, que optaram pelo transporte de veículos por rodas, por pneus, que tem essa política lá, que é uma política parecida com essa que o Brasil adotou, vocês podem perceber isso com bastante nitidez. Você vê lá estradas que são aumentadas e tudo mais, em pouco tempo elas já estão sobrecarregadas, e isso é um processo que não tem limite. Nós estamos, como eu disse, numa versão diferente dessa. Estamos aqui no município de Campinas implementando políticas públicas que vão permitir que a cidade tenha uma outra característica. A nossa opção pela valorização do transporte público em detrimento do transporte individual vai criar políticas de deslocamento das pessoas na cidade, de transporte de massa, né? Pessoas sendo transportados com transporte de boa qualidade de um local a outro, ao invés de estarmos cada vez mais enchendo as nossas ruas com veículos, que isso, como eu disse, não tem fim. Bom, então voltando à questão do trem, para nós é um motivo de muita satisfação que o Estado de São Paulo tenha retomado há algum tempo atrás esses estudos, e o governador do estado, o Geraldo Alckmin, tem colocado isso como uma bandeira. Ele já esteve algumas vezes aqui na nossa região falando a respeito desse assunto. E o Clodoaldo, que é o secretário que conduz esse problema, também já veio aqui algumas vezes, ele, a sua equipe e tal, para falar disso. Então, hoje nós vamos tentar, de uma maneira singela, transmitir algumas informações um pouco mais detalhadas, aproveitando até uma apresentação que a própria equipe do Clodoaldo, ele próprio, fez recentemente a respeito desse assunto, que eu vou tentar passar para vocês aqui, para a gente ter um pouquinho mais de detalhe dessas informações. Então, esse trem intercidades, como eu disse, então, ele, já falado aqui até pelo vereador, começaria, né, aqui no interior, na região de Americana, passando por Campinas, Jundiaí e São Paulo. É claro que nesses intermediários tem algumas outras cidades que o próprio projeto está analisando a possibilidade de fazer paradas, como, por exemplo, Louveira, como, por exemplo, Vinhedo, Valinhos. Tem outras cidades que estão sendo analisadas a possibilidade de fazer parada. O objetivo desse projeto é criar uma ligação entre essas cidades de uma maneira também rápida. Se nós vamos sair de Campinas para São Paulo, se não tiver uma opção de deslocamento rápido, não vai ser uma opção escolhida pelo cidadão. E a ideia é que, a partir do momento que tenhamos esse trem operando, que o transporte de passageiros entre essas regiões seja feito preferencialmente por ele, até para poder justificar esse investimento e desafogar as rodovias. Bom, então aqui tem alguns dados da região, né? Dessa região chamada de macro metrópole paulista, que ela abrange a região
da Grande São Paulo, a região metropolitana da Grande São Paulo, Vale do Paraíba, aqui a região metropolitana de Campinas, Baixada Santista, etc. Essa região toda que vai ser afetada por esse transporte, ela tem 174 municípios, 30 e poucos milhões de habitantes, né? 1,5 trilhão de PIB, que é 83% do estado de São Paulo, que é um PIB bastante poderoso, e é uma área relativamente pequena, são 53 mil quilômetros quadrados, apenas 21% do tamanho do estado de São Paulo. Então, é uma área pequena, com um PIB grandioso, portanto, tem uma densidade demográfica bastante elevada, o que justifica um investimento desse tipo. Os acessos rodoviários nessa macrometrópole são sobejamente conhecidos, né? Aqui estão as principais rodovias. Algumas delas cortam a nossa região, como a Bandeirantes, a Anhanguera, a Fernão Dias é próxima daqui, né? Nós pegamos a Fernão Dias aqui na região de Bragança Paulista, acessando pela rodovia Dom Pedro, e outras, né, que cortam essa região, como a Dutra, Ayrton Senna, Anchieta, Imigrantes, que vão para o litoral, o Rodoanel, que está na fase final de complementação agora, que é esse trecho que está sendo construído para complementar o Rodoanel, aquele Rodoanel no entorno da região metropolitana de São Paulo, né? Algumas outras que passam por essa região, Castelo Branco, Raposo Tavares, Regis Bittencourt, etc. Esses são os chamados acessos rodoviários desta região. Bom, aqui tem alguns dados de frota e como é que essa evolução foi que a gente falava há pouco, né? No ano 2000, nós tínhamos no estado de São Paulo 10,6 milhões de veículos licenciados e hoje temos, em 2016, é o dado 2016 aqui, 27 milhões. Imaginam o crescimento aqui, né? Que foi de forma exponencial da quantidade de veículos. E isso se traduz aqui na quantidade de viagens. Então, nós temos aqui as principais cidades, Santos, Sorocaba, Jundiaí, Campinas, São José dos Campos, né, que são as cidades do interior que estão em torno da capital, que são mais desenvolvidas, a quantidade de automóveis por tipos de veículo, van, ônibus, etc., e a população atendida tal. Essa região toda aqui está sendo comparada com as viagens que poderiam ser feitas, ao invés de serem feitas por veículos, serem feitas por trens, que é o que a Companhia de Trens Metropolitana do Estado, que faz essa análise e essas avaliações. Bom, então, falando desse projeto, a ideia é fazer uma manifestação de interesse privado, a chamada MIP, através de um chamamento público já realizado, foi feito isso, essa MIP foi feita e os estudos desenvolvidos. Então, nós tivemos já estudos feitos de demanda, ambientais, estudos de como que seria o sistema a ser operado, a modelagem econômico-financeira e também os aspectos legais desta questão. Foi feita uma quantidade imensa de entrevistas, traçados desenhados, que é mais de 500 quilômetros de traçados, são 24 estações que são previstas, uma série de profissionais envolvidos nessa história e tem um conjunto aqui de relatórios produzidos para essa manifestação de interesse privado que o Estado fez. A grande motivação desse projeto, obviamente, é um benefício tremendo para a população, propiciando uma outra forma de deslocamento entre essas cidades, como dissemos, né? O transporte ferroviário ao invés das rodovias, dinamizando a economia, tendo uma capacidade com mais sustentabilidade, que é lógico, e o sistema se tornar equilibrado. Hoje o sistema é desequilibrado, porque quando nós optamos só por rodovias, só por ônibus, para fazer esses trajetos, nós estamos falando de transporte de pessoas, evidentemente, não é de carga. Ele fica completamente desequilibrado, que é a situação que a gente vive hoje. Então, mas um projeto como esse não é fácil viabilizado. Então, ele tem que ser financiável, né? Tem que ter atratividade para ele poder ser financiável, porque o Estado não tem condições de isoladamente fazer um projeto dessa magnitude, os 5,4 bilhões aí que o vereador Campos Filho mencionou. Ele tem que ter os riscos dentro de limites estabelecidos, aproveitar o que já existe, nós temos já eixos ferroviários que poderiam ser aproveitados para essa linha, é óbvio, isso minimiza o custo, porque minimiza as desapropriações, uma rápida implementação e uma conexão entre esses diversos polos da macrometrópole. A ideia era estar de menos de uma hora, quer dizer, você ir de uma cidade grande a outra
conectando em velocidades compatíveis que permitissem que o deslocamento fosse menor que 1 hora. Essas cidades mencionadas, a macrometrópole, são essas que estão nesse mapa, né? Aqui nós temos a Baixada Santista, sendo Santos a principal cidade, passando pelo eixo lá do chamado eixo ABC, chegando na capital, ali na Estação da Luz, por lado da região de Sorocaba até Sorocaba, por algumas cidades no meio do caminho, né? Barueri, São Roque, etc., por lado do Vale do Paraíba, finalizando em Pindamonhangaba, aí por razões óbvias, né? O governador é de Pindamonhangaba, né? Mas é claro que a principal cidade aqui é São José dos Campos. E aqui para o lado do interior do estado, onde nós estamos, a região metropolitana de Campinas, as duas principais cidades são Jundiaí e Campinas, e finalizando ali o projeto em Americana, com as possibilidades que eu mencionei no meio do caminho, Nova Odessa, Valinhos, Vinhedo, Louveira, tal, poderiam ser incluídas nesse trajeto. E há um estudo também para uma ligação de passageiros com o aeroporto de Viracopos, que é essa marca que está aqui, que esse trem poderia também chegar no aeroporto de Viracopos. Bom, aí as demandas mencionadas, começando nesse ano 2016, que foi o ano referencial dos estudos, e chegando até praticamente 30 anos à frente, 2045, as demandas de passageiros por dia desse tipo de rede ferroviária seriam essas. Então, só Campinas sairíamos de uma demanda em torno de 70 mil passageiros, chegando até a 95 mil passageiros, que, é claro, é a cidade mais impactante dessa rede, sendo que, no total, nós sairíamos de 170 mil no início para um total de um pouco mais que 250 mil passageiros por dia sendo atendidos por esse trem metropolitano, né? Bom, a ideia do projeto, como eu disse há pouco, é aproveitar ao máximo o que já existe, então, as faixas de domínio existentes. Aqui é um exemplo, né? Tem um trecho urbano ali na região da Lapa, no município de São Paulo, aqui é a estação de Jundiaí. Essas áreas já existem as linhas férreas, que hoje usam principalmente para carga, né? Então, seriam aproveitadas essas estruturas para minimizar o impacto tanto das desapropriações como do custo total do projeto. É claro, porque você vai evitar alguns custos que seriam normais num projeto dessa natureza. A ideia é que a bitola seja de 1.600 milímetros, né, que é 1,60 m, que é uma bitola adequada para a velocidade de projeto que se pretende que seja em torno de 160 km por hora. Então, não é um TGV, aquele trem train de grande vitesse, né, que tem lá na França, o trem de grande velocidade e tal, que anda a 400 km por hora. Não é isso. Até porque para um projeto que um tal de um TGV para ser implantado, teria que haver muitas retificações de trajeto, né? Porque um trem de velocidade mais alta, ele não pode fazer algumas curvas que esse trajeto possui, o que encareceria demais o projeto. Então, isso foi completamente descartado. Aquela história de termos um trem de alta velocidade, ligando Viracopos a São Paulo e tal, é um assunto que já foi enterrado. O Jurandir Fernandes, na época, tinha falado sobre isso, que o pessoal vai fazer um trem bala para Campinas, São Paulo. Só para embalar, ele vai chegar a Jundiaí para depois pegar o embalo. Então, isso é uma utopia. Pois é, exatamente. Isso aí não vai acontecer. Daí dizem, né, que o investimento de um trem desse, se fosse feito, seria da ordem de 70 bilhões. É um negócio completamente fora de propósito, não teria como fazer. Então, a ideia é que a velocidade fique em torno de 60 km por hora, que permite aquilo mencionado há pouco, a ligação entre as principais cidades do eixo sendo feita de 1 hora. Ou seja, Campinas, São Paulo, você faz 1 hora, São Paulo, São José dos Campos, até 1 hora, né? Até 1 hora, São Paulo, Santos, até 1 hora, assim por diante. Então, essas cidades, esse trem teria essa capacidade. Essa é a ideia e tal. E com isso, tem que ter algumas virtudes. Nós temos que eliminar as chamadas passagens de nível. É óbvio, as interligações com rodovia não podem existir, porque senão vai ter que ter algum tipo de controle, né, da passagem em nível. Então, as passagens, esse é um custo que esse projeto tem que ter. Você tem que criar passagens fora de nível, ou seja, a ferrovia passar por cima ou por baixo das rodovias, o que também encarece um pouco o projeto, mas é uma coisa inevitável para propiciar andar nessa velocidade aqui e chegar na tal da 1 hora, que é o que atrai realmente a população. Aqui tem alguns desenhos, né, de projetos similares que existem no mundo desta natureza. Qual seria o padrão, né? Um trem de conforto adequado,
e as pessoas vão todas sentadas, confortavelmente instaladas, ar-condicionado, que elas possam ir trabalhando no trajeto, né, ali com seus computadores ou até fazendo reuniões, como esse exemplo aqui, teriam ambientes para isso, de tal forma que seja uma coisa adicional ao que oferece um ônibus, por exemplo, que é sujeito aos congestionamentos, é sujeito às intempéries de projeto, não tem uma estrutura como essa. Então, ele é para realmente concorrer com o rodoviário, né? Existe esse conceito que está sendo estudado e faz parte desse projeto, que é o chamado trem pendular ativo. Qual é a vantagem disso? Aqui tem alguns exemplos, né, de projetos implantados em outras regiões do mundo, no Japão, na Holanda, na França. São projetos que já existe essa cultura. O que tem de virtude esse tipo de trem? Esse trem pendular é o seguinte: imagina a sensação que você tem num carro, né? Quando você está num carro, numa boa pista adequada, principalmente uma pista como, por exemplo, de Interlagos. Você vai lá com o seu veículo, lá naquela pista de Interlagos, ele tem algumas curvas, que a curva ela não é plana, ela tem uma pequena elevação que permite que o veículo faça essa curvatura mantendo uma velocidade adequada. Isso é física, né? Aquela força que o carro sofre não joga ele fora da pista, pelo contrário, mantém ele preso na pista. O mesmo conceito do trem. Para evitar algumas retificações nas curvas, o conceito que foi desenvolvido técnico no mundo, que já está implantado, é esse trem pendular, porque ele permite fazer curvaturas com uma velocidade maior, sem precisar que haja retificação do trecho. Então, é uma coisa bem bacana e que nesse projeto aqui vai constar. Bom, a ideia do governo do estado que está sendo buscada, essa missão aí do nosso amigo Clodoaldo Pelicioni, como eu mencionei, é tentar fazer isso através de uma parceria público-privada, né? Para esse trecho de 135 quilômetros que liga a Americana, chegando até São Paulo, ali na região da Água Branca, onde seria a estação terminal em São Paulo, né? Ali nas proximidades da Marginal Tietê. Quem conhece São Paulo, ali é perto daquele Parque Água Branca, que existe ali no início do Minhocão, tal. É ali que é o local se pensado para essa estação Água Branca. Então, ele teria essas cidades ao longo do caminho, as principais são, além de Americana, Campinas e Jundiaí, claro, com essas possibilidades que estão sendo estudadas, né? Nova Odessa, Sumaré e tal. Até existe uma ideia de se criar algumas linhas, a exemplo que faremos no BRT aqui. Nós vamos ter linhas expressas e linhas paradoras. É a mesma coisa. Você pode ter uma linha expressa, sai Americana, Campinas, Jundiaí e São Paulo, por exemplo, né? Em alguns horários, e linhas que vão parando nas outras estações. Isso é possível, exige um investimento um pouco maior, porque tem que permitir a questão o problema é ter algumas linhas que permitam ultrapassagem, porque a linha principal vai ser única, para não encarecer o projeto. Não vai ter dois trajetos de linha ferroviária. Mas é uma coisa que está sendo estudada. E aqui estão os investimentos, né, que o Campos já havia adiantado. A estimativa de 5,4 bilhões, que vai ter que ser reajustada, porque isso aqui é o estudo base que foi feito em agosto de 2013, mas o Estado ainda está mantendo isso, né? O aporte do Estado de 1,8 bilhões, com uma contraprestação anual, que é através dessa PPP, de 260 milhões por ano durante o projeto. Ele se equilibra com 32 anos de concessão de uma PPP. Então, para vocês verem como é um projeto complicado. Como eu disse no início, o transporte por trilhos ele é caro e sem algum tipo de subvenção do governo, do Estado, ele não se sustenta, não é no Brasil, e isso vale para qualquer lugar do mundo. Todo o transporte ferroviário de passageiros, ele é um transporte deficitário. O que quer dizer isso? Ele não se sustenta apenas com a tarifa. Então, ele tem que ter subvenção do Estado. Então, é política de Estado, vamos fazer o transporte ferroviário pelos diversos benefícios que esse tipo de transporte traz, mas o governo tem que saber que ele vai ter que ajudar a pagar a conta do projeto. Bom, essa faixa de domínio entre São Paulo e Americana, aqui tem alguns detalhes, né? Entre São Paulo, que é a região de Água Branca, em Jundiaí, vai ser compartilhado um trecho com a CPTM, né, e com a MRS, que é uma concessão do governo federal. A MRS é a companhia que faz o transporte de cargas nesse trecho aqui entre São Paulo e Jundiaí. Depois de Jundiaí até Americana, com a Rumo, que é a outra companhia de cargas que opera no trecho
de Jundiaí até Americana, nesse outro trajeto aqui. Então, esse compartilhamento, como eu disse, é para baratear o custo desse projeto, tá? Bom, aqui tem alguns dados, né, dessa PPP. Aqui tem uma PPP que eles já pensam, eles estão estudando várias alternativas. Uma alternativa é incluir uma linha, a tal linha 7 Rubi da CPTM, nessa PPP também, porque ajuda a trazer mais atratividade para o projeto. É uma das hipóteses que o Clodoaldo lá está estudando, então tem aqui as vantagens, né? Claro que quando você incorpora uma linha como essa, que é uma linha que faz a região metropolitana de São Paulo, já transportando passageiros, aquele trem metropolitano, né, que a CPTM opera, é evidente que você traz as receitas dessa linha para o projeto, né, e vai reduzir os aportes necessários para esse empreendimento do trem intercidades, melhora o fluxo de caixa, óbvio, né? Tem alguns problemas que tem que ser considerados, porque ele vai ter compartilhamento de estruturas e tudo mais, então essa compatibilização tem que ser feita, mas é uma maneira de tentar viabilizar esse empreendimento que o pessoal da Secretaria de Transportes Metropolitanos está estudando. Tem o problema também, que é um problema muito importante, que é a questão das áreas. Existem nessas estruturas mencionadas áreas que pertencem ao Estado e muitas áreas que pertencem ao governo federal, que são concessões do governo federal. Então, essa é uma questão que também tem que ser resolvida, porque essas áreas, elas têm, para poder viabilizar um projeto como esse, elas teriam que ser áreas cedidas para o Estado poder promover essa PPP e fazer a cessão dessas áreas para a empresa que vai fazer a operação do projeto. Então, aqui só está mencionado que esse é um tremendo de um problema, mas que tem que ser resolvido também para viabilizar esse empreendimento, né? Aqui tem várias ações já tomadas por esse grupo dentro do Estado de São Paulo, esse GESP que está mencionado aqui, que foram feitas para resolver essa questão das áreas, que é um problema muito sério. Nós temos um problema parecido aqui no BRT de Campinas, que nós resolvemos aí com o Ministério da Fazenda, que tem uma organização que se chama Secretaria de Patrimônio da União, que é a SPU, que detém os ativos da União, que pertencem à União, e ela gerencia isso no país todo. Então, nós negociamos com essas entidades a cessão de áreas dos leitos férreos desativados aqui do município, que nós estaremos utilizando no nosso projeto do BRT. O problema é que é do mesmo tamanho, só que em proporções diferentes, é óbvio, né? Aqui nós estamos falando de alguns quilômetros, aqui são centenas de quilômetros, então é maior o problema, mas é exatamente a mesma coisa. Depois, uma outra previsão que existe nesse projeto são as chamadas receitas acessórias. Essa é uma ideia muito interessante, que nas parcerias público-privadas que estão sendo tentadas pelo Estado, tem dado muitos bons resultados. Então, por exemplo, eles estão fazendo algumas PPPs de linhas do metrô. O conceito que está sendo utilizado é o seguinte: essas linhas do metrô, nas estações que pertencem a essas linhas, essas estações que estão ali, né, no projeto, elas têm no entorno, evidentemente, uma sobrevalorização, porque a hora que passa um transporte público de boa qualidade numa determinada região, é evidente que ele traz uma valorização daquele entorno. Trazendo para a realidade de Campinas é exatamente a mesma situação que nós estamos vivenciaremos aqui. No nosso plano diretor estratégico aprovado recentemente, aí na Câmara, nessa casa aqui, que aprovou o projeto, depois de amplas discussões, ele previu, que está no plano diretor, uma diretriz que é do DOT, que é daquele desenvolvimento orientado para o transporte, que é o seguinte: é a valorização dos espaços urbanos no entorno ou adjacentes aos eixos estruturantes de transporte. Significa o seguinte, que nesses eixos estruturantes de transporte que existem na cidade, que serão desenvolvidos, né, alguns já estão em desenvolvimento, como os corredores do BRT, o Campo Grande, o Ouro Verde e tal, mas tem outros, aquelas regiões terão, ao longo do horizonte de desenvolvimento do plano diretor, terão outros transportes públicos de qualidade adequada, além dos sistemas convencionais de ônibus que nós temos hoje aí. Então, esse transporte público sendo implantado vai trazer também para aquelas regiões uma valorização do entorno, portanto,
gerará, que é o conceito aqui dessas parcerias público-privadas que o Estado está fazendo, a possibilidade de concessão de adicionais construtivos. A ideia é essa, que você possa trazer como para esses investidores, olha, você vai construir essa linha aqui, então nesse entorno aqui, você vai ganhar esses adicionais construtivos, que é um título, né, que é negociável, que vai ter um determinado valor, que ele poderá utilizar para construções futuras, empreendimentos comerciais, residenciais, contrapartida, exatamente. Então, esse conceito está sendo pensado aqui nessa questão das receitas acessórias, ou seja, o empreendedor que tiver interesse nessa PPP, ele vai, nas regiões do entorno das principais paradas, né, dessas cidades todas, ter esses adicionais construtivos para poder utilizar como uma receita acessória do empreendimento. É uma ideia muito interessante, isso já está sendo feito com sucesso em São Paulo, em algumas PPPs do próprio metrô. É o mesmo tipo de ideia que está sendo trazida para cá. Tá? Então, isso são as principais informações. Essa frase aí, né? Por que fazer isso? Porque São Paulo e o Brasil precisam e merecem. Então é isso. Questão de sobrevivência também, né, secretário? Porque hoje a mobilidade urbana ela está lá no topo da linha. Agora, a pergunta que se faz é a seguinte: quando a gente diz assim, o trem intercidades vai ter licitação, nós podemos afirmar que essa nossa conversa aqui sobre a região metropolitana de Campinas, ela é real, ela é que acontece e vai acontecer mesmo? Olha, veja, o Campos, como falamos aqui no começo, esse projeto ele não é novo. Ele veio sofrendo ao longo de alguns anos algumas adequações por diversos gestores que passaram por lá. Porque a vontade da população e a vontade política, elas existem há bastante tempo, e a necessidade, como está nessa última frase ali, São Paulo precisa disso. Veja o que acontece hoje, a ligação entre a capital de São Paulo, né, que é a cidade de São Paulo, e essas regiões da chamada macrometrópole paulista, que envolve aí o eixo da rodovia Castelo Branco, onde está Sorocaba, o eixo da Anhanguera Bandeirantes, onde estamos nós aqui, né, Campinas, o eixo da Dutra, Ayrton Senna, onde está São José dos Campos, e o eixo estou falando das estradas, estou nominando as estradas, e o eixo da Ecovias, lá da Imigrantes e Anchieta, onde está Santos, quer dizer, essas ligações todas hoje existem como? Só por caminhões, né? Transportando carga, só por ônibus transportando pessoas, porque mesmo as ligações ferroviárias para carga ainda são relativamente tímidas, haja vista a quantidade de caminhões que a gente vê nas estradas aí. Então, o estado de São Paulo, que é o principal estado da federação, é o estado mais rico, é o que tem o maior PIB, etc., todas essas regiões do interior que nós mencionamos aqui são regiões produtoras de riquezas, né, que precisam chegar no Porto de Santos para exportar, que precisam ir para o grande mercado consumidor que está na região em torno da capital. Quer dizer, então a circulação de pessoas e mercadorias nessas regiões é uma necessidade inevitável. Então, como resolver isso? Não há maneira de a gente pensar num horizonte daqui a 10, 15, 20 anos que nós vamos continuar no modelo de hoje. Continuar alargando estrada, continuar construindo viaduto nas estradas, continuar aumentando a quantidade de veículos nas estradas para fazer essa. Não é possível esse modelo. Então, essa solução, eu diria que ela é mais do que necessária, já está atrasado e temos que fazer isso. Então, a vontade do governador, manifestada em diversos momentos, é muito grande com relação a esse assunto. Ele entende isso que nós estamos falando com toda a clareza, e o que ele está fazendo é um esforço gigantesco para viabilizar as condições econômico-financeiras
para esse empreendimento, porque a condição técnica está desenhada, o projeto está desenhado, já se sabe como que vai ser, quais são os tipos de vagões, qual é a quantidade de linhas que tem que ter, isso já está totalmente desenhado. Agora é a viabilidade econômico-financeira ser feita, lançar o projeto e em pouco tempo ele se implanta, porque como ele vai aproveitar as estruturas existentes, ele tem uma velocidade rápida também de implantação. E a PPP também ela vai ser fundamental no que diz respeito ao custo final do preço da passagem. Exatamente. Porque na verdade você vai ter que dar qualidade, transporte rápido e preço acessível. Quer dizer, a população, veja, se eu vou daqui a São Paulo hoje por ônibus, eu não sei exatamente quanto é que está a tarifa, vamos imaginar que deve estar uns R$25, em torno disso, uma passagem de São Paulo a Campinas de ônibus, vamos lá, em torno disso. Então, se o trem não custar isso ou menos, fica uma coisa, na hora de eu pagar lá, falo, pô, mas então acho que eu vou de ônibus, quer dizer, e o objetivo não é esse. O objetivo é criar realmente um modal de transporte que tenha aquele grau de utilização, que eu mencionei ali. Campinas vai sair de lá de 60, 70 mil habitantes até 100 mil passageiros habitantes, não, desculpe, usuários por dia, até quase 100 mil nesse horizonte aí dos 30 anos. Talvez até tenha até um pouco, está sendo até um pouco subestimado isso. Né? Talvez essa demanda possa até ser um pouco maior, mas de qualquer maneira ela tem que ter preço compatível. O cidadão comum, a gente conversava muito sobre isso, Barreiro, falava assim, mas será que o pessoal que está explorando o pedágio, por exemplo, vai aceitar isso? Por exemplo, tem um público também que passaria também pelos pedágios e que não digo pressão, né? Mas é uma mudança que deve acontecer, mas a gente percebe da complexidade, e é que você mexe com todo mundo, porque o pedágio ele também tem um investimento que foi feito ali, né? Você sabe, Campos, que essas coisas, na minha opinião, elas são conciliáveis, porque é evidente que as rodovias todas que a gente menciona aqui, até nessa apresentação, elas são todas rodovias concessionadas. Não tem rodovia de grande porte hoje no estado de São Paulo que não seja concedida para alguém. O Estado já fez esse programa de concessões de maneira ampla e agora tem até rodovias de menor porte que estão sendo feitas concessão. E a razão é óbvia, né? Porque o Estado ele fica meio inerte, ele não consegue dar conta de toda a demanda da população, de investimentos, de melhoria na rodovia, de manutenção e tudo mais. Então ele faz uma concessão. A concessão é paga como? Através do pedágio. Então é evidente, tanto é que as concessões feitas das rodovias, o modelo adotado tem sido sempre o seguinte, olha, eu vou conceder essa rodovia, tem essa distância, tal, aqui estão as obrigações de investimento pelo prazo, 15, 20 anos de concessão, são essas obrigações, tem que fazer isso, e ganhará a concessão aquele que ofertar o menor valor de pedágio nesse trecho. Aí vem uma empresa lá, vence a concessão. Então, o pedágio é que paga a concessão. Então, a hora que eu falo que eu estou criando um transporte concorrencial à rodovia, é evidente que, como você disse, que nós estamos retirando veículos das rodovias que deixarão de pagar pedágio. Mas, como eu disse, eu acho que essa questão está equacionada. Por quê? Porque todos esses concessionários que estão nessas regiões, eles já têm uma demanda que justifica o investimento que está sendo feito nas concessões com o volume de veículos que já passará por eles mesmo com a entrada desse trem, entendeu? Então eu vejo que essa questão ela é realmente importante, mas não será um empecilho para implantar o projeto. Você falou também sobre a desapropriação das áreas federais, seria uma desapropriação. Nós tivemos aqui o caso da Cidade Jardim, que era uma área também federal. Sim. Seria mais ou menos a mesma metodologia utilizada aqui? Veja bem, não é bem desapropriação. O que acontece é o seguinte, quando o Estado, seja o Estado de São Paulo ou a União, é detentora de uma área, para ela poder passar para um outro ente federativo, então, no exemplo que eu dei, as áreas que são de leitos férreos desativados que nós estamos utilizando no projeto do BRT, essas áreas são federais. Então, para ela poder transferir para o município, que é um outro ente federativo, um outro ente público federativo, o modelo é uma cessão. É uma cessão não onerosa, porque é um projeto de interesse público, né? Porque também tem essa figura da cessão onerosa. Então, por exemplo,
Você pode, existe isso, de vez em quando acontece, você pode ter uma determinada área pública, federal, estadual ou mesmo municipal, que por alguma razão de interesse público daquele ente federativo, ela vai fazer a venda daquela área para um terceiro, faz um leilão, etc., vai lá e alguém compra. Então, nesse caso, é a chamada cessão onerosa. Então, a cessão não onerosa é o modelo. Então, essas áreas todas que eu mencionei, hoje, parte delas, é evidente, ela está cedida para que fosse feita essa concessão que existe hoje, né? Essas linhas férreas que são utilizadas para carga. Agora, nós vamos criar uma linha de passageiros, vai ter um outro ente aqui, uma outra empresa que vai ser a responsável por essa concessão. Então, para poder fazer essa tramitação, tem que ter um modelo da cessão também não onerosa daquela área, para que aquela entidade, que é o Estado, faça aquela concessão. Então, esse processo é bem complexo, mas ele não é uma coisa impossível, mas tem que ser muito bem trabalhada, porque, veja, nós todos que somos munícipes brasileiros, né, moramos aqui nesse país, nós somos donos dessas áreas, porque se aquilo pertence à União, nós somos donos. Então, a União tem a responsabilidade, né, delegada por nós, que somos brasileiros, dela fazer o bom uso da área pública. Então, esse processo é muito delicado, tem que ser feito com todo o cuidado, toda a cautela, com toda a transparência possível, para que não haja nenhuma dúvida do interesse público de se efetuá-lo. Agora, Barreiro, já caminhando para o encerramento, a pergunta do milhão seria, né? O cidadão comum, né? Porque necessariamente passa por Campinas, pela condição técnica sua, conhecimento que você tem e tal, de tudo isso. Então, pela própria situação da cidade de Campinas, né, de vanguarda. E quando poderia dizer assim, olha, todo esse projeto, esse trem, estaria colocado à disposição, por exemplo, se tudo correr bem. Eu sei que é difícil, mas Sim. se tudo correr bem, daqui a tantos anos, daqui a 30 anos, daqui a 50, daqui a 100, ou por imediatamente? Essa seria a pergunta do cidadão comum, né? Claro. A resposta é a seguinte, olha, o Estado pretende lançar ainda este ano essa PPP. Esse é um projeto, é um dos principais projetos do governo do Estado que diz respeito à mobilidade urbana nessa gestão do governador Geraldo Alckmin. Então, ele pretende fazer isso. O que está faltando para fazer isso? Ele está faltando esses equacionamentos econômico-financeiros que eu mencionei, né? Amarrar essas pontas todas para tornar o projeto atrativo e viável. Porque senão você corre o risco de fazer um projeto como esse que não atraia nenhuma empresa, nenhum investidor interessado nele. Então, esse é o problema. Bom, imaginando que eles tenham sucesso, que eu acho que tem condições de fazer isso, se acontecer isso, já dá para imaginar que num horizonte de até 3 anos, as linhas comecem a operar. Nossa. Porque é um projeto que, como eu disse, ele tem algumas facilidades de implantação, que vai aproveitar muito da estrutura já existente, né? Principalmente essas áreas vai aproveitar principalmente os trechos de linha férrea. A facilidade de implantação é maior nesse aspecto. Então, eu diria o seguinte, se der tudo certo esse ano, em até 3 anos nós vamos começar a poder utilizar esse trem aí famoso, aí, a gente poder gozar desse benefício. Então, essa é a boa notícia, né? Essa seria a manchete, né? Está aqui o Totti, aqui, o nosso jornalista, aqui, né? Boa notícia. Então, eu queria agradecer, o Barreiro, porque a gente percebe, você é uma pessoa que tem um grande conhecimento técnico e tal, e necessariamente tem que passar por Campinas, e Campinas é o contraponto aí, é a balança. Então, eu queria agradecer a você. A nossa comissão tem ouvido várias autoridades no que diz respeito à nossa Campinas, região metropolitana de Campinas, com relação à segurança, com relação à educação, e também agora com relação à mobilidade urbana. Eu digo sempre, a gente sempre conversa com o Barreiro, digo que esse é o ponto de equilíbrio, né? Hoje, se você fala em mobilidade urbana, está lá no patamar lá em cima. É assunto na conversa de futebol, no bar, todo mundo. Quer dizer, então, esse é. E o grande desafio nosso é desincentivar o uso de carro. Aí é aí que pega. Porque eu me lembro que desde a época da Globo a gente fazia aquelas corridas no centro da cidade. Então chegava um dia antes, o pessoal mobiliza lá que vai fechar a rua lá. Nossa Senhora, chegava, vai correr lá, não sei na onde, você vem correr aqui, porque a pessoa está acostumada lá, né? Então aquela
aquela sensação de tranquilidade, mas eu acho que é por aí. Quando nós temos a oportunidade de desincentivar o uso de carro, como foi na Glicério, aqueles eventos que nós fizemos, a gente percebe que a qualidade de vida começa a brotar ali, né? Crianças, jovens, adultos, adolescentes, esporte, enfim. Tá. Eu não sei se alguém teria alguma colocação para fazer. Depois acho que o Paulinho. Acho que ele vai passar o microfone para você. Quer usar aqui? Usa aqui, ó. Cara, aqui só para ficar registrado. Bom dia a todos. Bom dia, vereador Campos Filho, secretário de Transporte. Minha pergunta é bem curta. Eu gostaria de saber, secretário, você vai ter uma interface com o BRT, o Intercidades. Vai ser próximo ao ponto de transbordo entre o Intercidades e o nosso BRT? Muito obrigado pela pergunta, Paulo. Eu acho que realmente é uma pergunta extremamente importante. Olha, o projeto desse trem Intercidades, na chegada do município de Campinas, como eu falei ao longo dele, ele pretende utilizar as estruturas existentes. Então, nesse aspecto, a ideia é utilizar as linhas ferroviárias que já temos no município e que estão ativas para carga, né? Que passam aqui na região central, ali nas imediações até das nossas estações que temos hoje para ônibus. Então, naquela região ali hoje, nós vamos ter, ou já temos hoje, a estação rodoviária, que está ali próxima da estação ferroviária, né, onde esse trem chegará, e temos também o terminal metropolitano, que interliga as regiões, as cidades da região metropolitana de Campinas por ônibus. Não, sendo ali essa chegada, é uma questão que está sendo detalhada, mas a ideia principal é essa, nós vamos estar ao lado do principal terminal do BRT, que é o terminal central, que fica ali onde é o viaduto Cury. Nós vamos revitalizar o terminal central para a chegada das linhas do corredor Ouro Verde, e esse terminal central será um grande ponto de carregamento e desembarque de passageiros ali do BRT. Então, nas imediações dele, nós teremos a possibilidade. Então, vamos imaginar que um cidadão que mora na região lá do Ouro Verde, ou mesmo do Campo Grande, porque ele pode, com a construção do corredor perimetral do BRT, nós temos a interligação entre os corredores Campo Grande e Ouro Verde. Então, isso significa o seguinte, que um ônibus que venha do corredor Campo Grande pode também chegar na região central na chegada do corredor Ouro Verde, que é o terminal central, e vice-versa. O corredor Ouro Verde pode chegar na região central no terminal Mercado, que é onde chegará o corredor Campo Grande. Então, esta operação nós vamos definir no dia a dia como é que nós vamos fazer. Mas, usando o exemplo que eu estava dando, um morador de uma dessas regiões da cidade que vai se utilizar do BRT para vir, que ele quer ir, digamos, para São Paulo, quer ir para Santos, quer usar o trem Intercidade. Então, ele pegaria o nosso BRT, vem para o terminal, desce no terminal central, vai andar poucos metros ali, de uma forma segura, porque essa região vai ser revitalizada, e chega na estação ferroviária ali e embarca no trem Intercidades. Então, essa integração vai ser muito dinâmica. Com o passar do tempo e com aquela criação que nós estamos prevendo na região central da chamada área branca, onde essa área está contemplada, nós vamos ter ônibus circulando, que também você não precisa ir a pé. Você pode pegar um ônibus que vai pegar um ônibus ali no próprio terminal central, um ônibus não poluente, como já mencionado, e vai chegar ali na estação ferroviária. Então, é uma facilidade muito grande e um grande benefício, na minha visão, para a população, entendeu? Que hoje, qual é a opção que ele tem? A opção que ele tem é chegar na estação rodoviária e pegar um ônibus para ir para essas regiões, né? Não tem outra maneira de ir, a não ser que, se ele não quiser, ir com o seu carrinho aí, entupindo as estradas, que é o que está acontecendo, né? Então, essa modelagem para Campinas, que é uma grande valorização do transporte público, que eu mencionei há pouco, nós estamos fazendo aí no plano diretor, vai dar uma reconfiguração nessa cidade de uma maneira muito importante. Esses projetos todos vão requalificar Campinas, vão colocá-la num patamar de excelência
diferenciado, uma cidade de grande porte, uma cidade que tem 1.200.000 habitantes, vai ter uma requalificação e, consequentemente, um padrão de vida muito superior ao que nós temos hoje. E como o Campos falou aqui, quer dizer, a mobilidade urbana, o desejo de ir e vir das pessoas faz parte do nosso dia a dia, né? Num evento outro dia, eu usei até uma expressão que, se eu falasse aqui hoje para vocês todos, eu já sei qual é a resposta, quer dizer, alguém aqui, eu faço a minha pergunta, né? Alguém aqui nesse ambiente mora aqui na Câmara Municipal? Alguém mora aqui? Ninguém mora aqui. Todos nós moramos em algum lugar. Então, para nós virmos aqui hoje, nesse evento que nós estamos, nós nos deslocamos de algum lugar, né, das nossas casas, do nosso trabalho. Eu, por exemplo, vim lá da INDEC, tudo bem, mas para chegar na INDEC, eu saí da minha casa, fui para a INDEC, estava aqui na INDEC, agora estou aqui. Quer dizer, então, esse deslocamento cotidiano de cada um de nós, indo de um lugar a outro, faz parte das nossas vidas. Então, e nas grandes cidades, isso é cada vez mais importante. Então, as cidades vencedoras, que é o que nós queremos que Campinas seja, tem que propiciar para a população opções de deslocamento confortáveis, seguros e que tenham um transporte público como principal norteador, principal pilar. E é isso que Campinas estará fazendo. Então, essa ligação que você, por isso que eu agradeci a pergunta, é extremamente importante. Nós estamos atentos a esse problema aí, viu, Paulo? Muito obrigado, então, ao Paulinho, pela pergunta. Obrigado ao secretário. Eu queria só fazer uma observação, que nós estamos aqui conversando com o secretário Carlos José Barreiro, diretor-presidente da INDEC, falando sobre o estudo, projeto do trem intercidades da região de Campinas, para que a gente tenha uma noção da importância dessa fala, dessa nossa reunião desta manhã. Basta dizer que a região metropolitana da capital, Santos, Sorocaba, Campinas, São José dos Campos, conexão com São Sebastião, onde se concentram 3/4 da população de São Paulo. Isso é muito sério. Como disse o secretário, representando 80% do produto interno bruto. Então é muito sério isso. Agora, o que eu acho interessante é que nós estamos falando sobre coisas concretas. Ninguém está aqui devaneando, dizendo, estamos aqui e estamos gerundiando tudo, né? Estamos vendo, fazendo, tentando, buscando. Então, nós não estamos gerundiando nada. Eu creio que nós estamos falando coisas concretas e que estão acontecendo. Secretário, eu queria agradecer a presença do senhor aqui. Quer fazer uma pergunta? Depois você vai aproveitar o secretário. Você faz? Depois você vai aproveitar ele. Sobre o assunto do... Tá bom, então. Então, secretário, agradecendo então a presença do senhor aqui, queria dizer que sempre o senhor é bem-vindo aqui. Um assunto tão importante, tão avissareiro, tão palpitante como esse aí, que vai acrescentar muito nessa nossa caminhada, nesse nosso apanhado da situação, das coisas que estão acontecendo em Campinas e na região metropolitana de Campinas, e nesse caso especificamente, que passa necessariamente por Campinas, porque como foi demonstrado, o número de passageiros numa cidade de 1 milhão, quase 300 mil habitantes, né, tem um ponto aí de desequilíbrio. Eu queria agradecer ao senhor pela presença. Sim, eu que agradeço, Campos. Quero parabenizar você pelo trabalho que você está fazendo nessa comissão. Nós temos acompanhado à distância e estar aqui hoje é uma tremenda satisfação. Eu acho que trazer esses assuntos para debater com as pessoas é muito interessante. Traz conhecimento, traz dúvidas na cabeça, né? Começa a gerar na nossa mente vontade de querer conhecer um pouco mais. Isso é muito bom. Eu acho que todos nós evoluímos com isso. Então, a oportunidade foi muito boa, agradável, agradeço muito. Estamos sempre à disposição. E queremos dizer que Campinas, a administração do prefeito Jonas Donizete tem tido uma grande preocupação com a população nos aspectos de mobilidade. Então, aí as diversas iniciativas sendo feitas, o nosso plano diretor que tem a sua principal diretriz são os conceitos do desenvolvimento orientado para o transporte, primeira vez na história da cidade que se faz isso, o que é muito bom, porque é um problema, como eu disse, que todos nós vivemos todos os dias, né? A hora que nós acordamos, até a hora que nós retornamos para os nossos lares no final do dia, nós estamos indo e voltando de algum lugar para outro. Então, essa é uma necessidade de todos nós, todos os dias. Então, quero mais uma vez agradecer a presença, parabenizar pelo trabalho e dizer que estamos sempre à disposição. Muito obrigado. E eu queria dizer, hoje se discute
mobilidade urbana como futebol. Antigamente, futebol, hoje mobilidade urbana, todo lugar o pessoal está discutindo. Ah, faz uma rua que vem para cá, por que você não pega essa rua e põe para lá? Por que você não põe uma lombada aqui? Por que você não pega ali? Quer dizer, isso é bom, né? É importante porque mostra também as pessoas engajadas na discussão. Eu queria agradecer ao secretário Carlos José Barreiro, queria agradecer ao Paulo Lima, que é assessor do vereador Vinícius Gratz, a todos que estão aqui conosco. O vereador Cirilo não pôde vir por problema de enfermidade. Está encerrada a nossa reunião, então, desta manhã. Obrigado. Secretário, parabéns, viu? Desculpa aí do seu tempo. Aí. Deu 11 horas. Não, perfeito, está tudo certinho. Parabéns aí, viu? Obrigado. Encerrada a reunião, estamos aqui com o secretário Carlos José Barreiro. Secretário, a apresentação que o senhor fez vai afetar 174 municípios, mais de 33 milhões de habitantes. O senhor acredita que vai sair do papel essa proposta? Tenho certeza, porque é uma determinação do governador Geraldo Alckmin. Ele está muito empenhado em viabilizar esse empreendimento, o trem intercidades. Ele tem colocado nas mãos do secretário de Transportes Metropolitanos, que é nosso amigo Clodoaldo Pelicioni, essa missão, essa tarefa de viabilizar esse projeto, e tem tudo para acontecer. A questão técnica está toda resolvida, já sabemos qual é o trajeto, quais são as estações, qual é o tipo de trem que será utilizado, quer dizer, tudo isso já está equacionado. Está faltando apenas agora fazer o equacionamento da questão econômico-financeira. A ideia é fazer através de uma parceria público-privada e isso está sendo trabalhado para que se viabilize. A economia brasileira, com esses problemas todos que enfrentamos nesse passado recente, evidentemente trouxe alguns complicadores para um projeto desta magnitude, mas não impede nada que agora, com essa retomada que já começou a ocorrer, esse projeto realmente se transforme em realidade. E de uma forma positiva, o senhor acredita em quanto tempo a gente consiga ter o trem? Olha, a expectativa do governo é que nesse ano ainda seja lançada essa PPP. Se nós tivermos isso realmente conseguindo ser feito, num espaço de em torno de 3 anos, essas linhas já começarão a funcionar. Então, porque é um projeto que tem algumas facilidades na implantação, né? Ele vai aproveitar já leitos férreos existentes, estruturas existentes das linhas hoje que são aí utilizadas para carga, então a velocidade de implantação é um pouco maior. Por isso, há uma grande expectativa nossa para esse empreendimento estar rapidamente funcionando. Muito obrigada, secretária. Bom dia. Muito bom dia a todos, eu que agradeço, um abraço e um bom dia. Nós vamos falar também com o vereador Campos Filho, que é presidente da comissão permanente, que chamou o secretário até aqui para falar sobre o trem. Vereador, o senhor está satisfeito com a reunião? Gostou? Satisfeito porque nós fizemos uma reunião convidando o Barreiro em cima de coisas palpáveis, né? Coisas concretas. Então eu vejo, essa é a boa notícia. Quando o secretário vem e fala, olha, em 3 anos nós deveremos ter já possivelmente viabilizado esse projeto, ele deixa de ser o projeto. Eu vejo que pela primeira vez nós estamos falando em coisas concretas, né? A mobilidade urbana, que é o item número 1 em nosso país, né? E vai beneficiar milhares e milhares de pessoas em toda a nossa região. Eu vejo que isso é muito importante, demos a nossa contribuição, né, para isso. Com certeza, e a reunião vai continuar, a comissão vai continuar se reunindo para tratar outros assuntos que são pauta da região metropolitana. Exatamente, são vários assuntos, mobilidade urbana, saúde, educação e tantos outros, que eu vejo que a Câmara Municipal de Campinas, através do nosso presidente, Rafa Zimbaldi, ela está na rota, quer dizer, então está presente nessas discussões. Por quê? Porque aqui é a voz do povo, são os vereadores eleitos pelo povo que trazem esses assuntos aqui para trazer boas notícias, de preferência para o nosso povo. Muito obrigado, vereador, tenha um bom dia. Obrigado a todos, parabéns pela TV Legislativa, pela transmissão. E você de casa, se não conseguiu acompanhar por completo essa reunião, depois ela fica disponível no YouTube. É o youtube.com/TV Câmara Campinas. Continue com a nossa programação. TV Câmara.